Então agora a gente vai falar de mais um episódio na história do Brasil em relação ao que eu estava falando, né, sobre as revoltas que começaram a eclodir então na colônia. Essa é marcante quando a gente fala, porque ela ficou como uma das mais conhecidas no país. A gente vai ver por que ela ficou uma das mais conhecidas, e ela tem uma característica que torna ela chave para a gente compreender alguns processos no Brasil, porque ela acaba trazendo algumas ideias, inaugurando algumas ideias que só vão fazer muito sentido depois no Brasil. Mas elas surgem num período quando a gente relaciona, né, ao mundo, por exemplo, elas surgem num período em que essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente fala de ideais da Revolução Francesa, estão explodindo no mundo. E no Brasil, por que haveria de ser diferente? Então vamos lá. Minas Gerais e a desobediência à colônia. É familiar para você? Vamos lá. Quando você vai pesquisar sobre revoltas no Brasil e quando você vai verificar esses movimentos de repulsa e de contestação às ordens da coroa geral, da coroa portuguesa, a gente vai ver que existem diversas formas de você classificar os conflitos. Então tem desde sublevação, que parece ser um levantinho, do jeito que é colocado, parece uma coisinha, revolta, motins, só que todos eles são nomes, ainda que proporcionais, porque na hora de classificar os autores, na hora de classificar o que aconteceu, dava-se os nomes condizente ali com a repercussão, com o engajamento, por assim dizer. Então, uma revolta não é a mesma coisa que um motim, né? Só que, se você for pensar, são muitos nomes para falar de uma coisa só: conflito. Não aceito o que você está fazendo, o que o governador geral, o que a coroa portuguesa está fazendo para a minha população, para mim, para o meu grupo de pessoas, grupo de comerciantes. Então, é conflito, né? Esses aqui são passos, eu falei para vocês, que a gente vai começar a verificar ali uma ebulição de ideias que vão ser fundamentais para a gente pensar na República Brasileira. Na ideia, então, de uma emancipação política e financeira de Portugal. Nós vamos falar da Conjuração Mineira, né, da Inconfidência. A Inconfidência ela é um dos capítulos da história mais recheado aí de interpretações, de mitos, eu já vi cada coisa, mas é um capítulo que a gente vai estudar hoje, que é bem interessante a gente trazer, porque muita gente acabou banalizando esse movimento que tem papel fundamental na história do Brasil, e toda a prova, gente, se não é um ano, no outro ano, trata de Conjuração Mineira, trata de aspectos, às vezes até relacionando com a contemporaneidade, viu? E por isso que eu indico um material bem legal para vocês lerem. Consequências. Vamos ver também. Eu vou ler um texto para vocês, que é do governador de Minas, né? Pedro Miguel de Almeida e Portugal, o Conde de Assumar. Então ele escreve essa carta quando que a gente vai falar então, a sedição de Vila Rica, né? Há um determinado movimento ali, e ele arrebenta com os repressores, né? A sedição de Vila Rica, ela é considerada um dos movimentos sociais, uma das revoltas mais importantes antes da Conjuração Mineira, antes da Inconfidência. Em resumo, o que acontecia é que homens bons, que a gente chama, os homens bons são os comerciantes, são ali os empresários de Vila Rica, associados também com outros grupos, vão até o governador, vão até o ouvidor de Vila Rica e falam assim: Jesus amado, não dá mais para você continuar mantendo essa taxação nas casas de fundição, onde 1/5 do que era produzido ia para o rei. Acontece que em determinado momento as coisas não estavam tão bem assim, e ainda assim esse quinhão tinha que ir para o rei de Portugal. Chega um determinado momento, que é nessa sedição de Vila Rica, que é conhecido, que ninguém aguenta mais. E aí tem-se ali um escarcéu, o povo fica pé da vida e não aceita. Então é nessa época que o Pedro Miguel, para justificar a repressão que foi
daquelas, envia para Portugal uma espécie de um relatório do que está acontecendo. Ele não era assim muito corajosão, não, né? As más línguas aí falam. Manda para lá, então eu tive que meio que dar uma reprimida no pessoal aqui, porque esse pessoal aqui só reclama. O que isso mostra para vocês? A gente está falando de homens bons. É uma nova configuração social. A gente está falando de gente que sabe calcular, gente que sabe ler, gente que entende que está sendo passada para trás, no sentido estrito da palavra. Então se junta essa galera, aí eu quero ver como é que eles vão reprimir isso a todo momento, porque não dá mais para controlar. E aí, o Pedro Miguel, sabendo disso, escreve isso. Olha que desespero desse homem. Das minas e seus moradores, bastava dizer que é habitada de gente intratável. A terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, destilam liberdades os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordens os astros. O clima é tumba de paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo e amotinada lá por dentro. É como no inferno. Eu acho interessantíssimo esse trecho desse livro, está no Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwartz, que é incrível aquele livro, e ela cita isso, e eu já conhecia de outras passagens, porque é incrível esse trecho dele falar que eles não obedecem. Tudo aqui exala bagunça, tudo aqui exala motim, qualquer coisinha, tipo taxar toda vez a produção de ouro, é motivo para briga. Esse trecho é interessantíssimo. Destilam liberdades os ares. O que isso quer dizer? Que em todo lugar parece que tem alguém tramando alguma coisa contra a coroa. Quando ele fala assim, o ouro toca desaforos. Por quê? O que é mais precioso do que o ouro materializado na face da terra? Toca desaforos porque eu achei o ouro. Eu despendi dinheiro para uma campanha de achar ouro. E você quer pegar o meu ouro? Não vou aceitar isso. Eu vou pegar uma parte da coroa e vou surrupiar para mim, porque eu é que produzi. Essa terra que é minha, não é deles. Toca desaforo. É desaforo porque eu não aceito. Olha a provocação desse texto. A água exala motins. Eu gosto muito. A terra parece que evapora tumultos. Porque assim como ele fala que em todo lugar conclui contra a coroa portuguesa, ele é muito feliz em falar assim, a terra parece que evapora tumultos, porque é uma terra propícia, as condições do período são propícias para que surjam determinados tipos de pessoas e grupos desta terra que vão brigar por ela. É interessante. Ela parece ser só uma carta assim meio bobinha, mas ela tem coisas interessantes, são genuínas. Já que a gente foi para um campo mais literário, eu vou começar com uma poesia de um senhor aqui, de um poeta, que, quem diria, vai ser um poeta aí que comandou uma revolução, que buscava comandar uma revolução. Esse aqui é o nosso Tomás Antônio Gonzaga. Maldito seja aquele que só trata de contar escondido a vil riqueza, que cego se arrebata em buscar nos avós a vã nobreza, com que aos mais homens sem iguais abata. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Apesar de uma ode aqui a Nise, né, de falar que existem coisas mais importantes do que o dinheiro, do que o ouro, né? Graças a você que é a minha amada. Esse aqui, o Tomás, apesar de ele estar fazendo uma ode a uma mulher, uma ode a uma musa, a gente tem uma poesia que critica aquele que se finda no passado para justificar essa busca ensandecida pelo ouro, pela riqueza. Ele se junta, então, com outro grupo, né? Ele é nomeado ali em 1782, junto com uma determinada elite administrativa e econômica em Minas. Para quê? Para juntos fundarem, então, uma ideia de república em Minas Gerais. Uma ideia, então, de pedir a liberdade de Minas, principalmente, em relação à colônia e à coroa portuguesa.
Então, o que ele busca então é trazer então uma ideia de autonomia política para a região. Para isso, ele vai se juntar com um determinado grupo. Então, esse grupo, ao contrário do que diz aquele senso comum que eu já falei para vocês, que é o senso comum tendencioso, o que não lê história e que dele acredita em conversa de botequim e reproduz comportamentos, não aquele senso comum que soma a nossa vivência de vida, que esse é incrível e que faz parte de uma forma de conhecimento, mas o senso comum tendencioso costuma dizer que o grupo que fazia parte o poeta Tomás Antônio e depois o Tiradentes, e etc, o Cláudio Manuel, poeta, era um grupo de gente pobre, um grupo de gente sem conhecimento, um grupo de pessoas, um monte de vagabundo. A gente tem desde, quando alguém te falar isso assim, você desmontar isso, no ponto de ônibus, alguém fala assim, há controvérsias, o grupo era muito eclético, você pode falar isso. A gente tem até padres, a gente tem poetas, tem um engenheiro militar, que ficou muito conhecido, que é o José Joaquim da Rocha, tem o Domingos Vidal de Barbosa, que era médico formado em Paris. Por que eu fiz questão de trazer esses nomezinhos para vocês? Que não era só a elite econômica de Vila Rica, por exemplo, que estava descontente com a dinâmica da coroa portuguesa. Havia outros grupos que não acreditavam que aquela era uma forma adequada, né, e justa com as pessoas de Minas Gerais. Então eles começam a se questionar e são pessoas que circulam o mundo todo e acabam impregnando o lugar com as ideias do mundo todo. Então eles vão trazer os seus pontos de vista a respeito dessas questões. É muito interessante a gente pensar que, ao contrário do que dizem, não eram analfabetos, não eram pessoas que tinham uma visão limitada da vida, muito pelo contrário, eram pessoas que tinham um certo conhecimento e que já haviam circulado por diversas outras formas de organização social. Então é bom pensar desse lado, sempre que alguém te disser que esse levante, né, os ideais da República que foram defendidos na Conjuração Mineira, eles têm sim uma base, pelo menos ali de leitura, uma base que é alicerçada em ideais interessantes e importantes para o período, né? Não tem nada de um monte de vagabundo se reunindo, não tinha nada para fazer. É interessante dizer também isso aqui, que eles não eram exatamente santos. No livro que eu falei para vocês, as autoras mencionam que o padre José da Silva e Oliveira Rolim, ele cometia pequenas fraudes contra a coroa. Então, até desde pegar ali um quiãozinho que era destinado para a coroa, vem aqui para mim. Então não quer dizer que é santo, e essa ideia tem que ser desmontada, porque acabou se associando durante muito tempo a ideia de que eram todos santos que iam conduzir ali a Vila Rica à salvação. Vila Rica, Tiradentes, né, à salvação. Mas não é bem assim, não. São homens falíveis também, e essa situação, não sei porquê, ela seria, não deveria ser contada na história. Aqui, uma coisa que ficava muito evidente, e eu também não sei porquê, que durante muito tempo na história as pessoas banalizaram a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Durante muito tempo eu observei algumas falas, as pessoas falaram, pois esse vagabundo era só um dentista e quis ir contra Portugal. Quem é ele para ir contra Portugal? Ora, ele dizia que Minas Gerais, ele era um mundo, era um país, para ele, no entendimento dele, autossuficiente como nenhum outro. E por isso a gente governa, não esses portugueses. A gente conhece aqui melhor do que eles. Por que eles vão vir aqui dizer o que é certo, o que é errado, né? É interessante a gente falar também que a Conjuração Mineira, ela é desencadeada por um momento histórico muito característico, né, que a gente está vendo, que é justamente o auge ali da produção de ouro, de enriquecimento de diversos grupos. Então, historicamente, no contexto de desenvolvimento do Brasil, isso é latente. Mas, então, em paralelo a isso, o que vai acontecer? Fatores que vão dizer, por exemplo, que é o seguinte: a dependência da colônia sobre o que devia ser produzido era ouro, ouro e ouro. O que isso quer dizer? Que não havia uma produção alternativa ao ouro.
isso vai fazer com que esse recurso se esgote e que não haja outra forma de pensar economicamente que não seja que a colônia está dizendo que é a mais certa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu só findo um modelo de produção, além de eu arrebentar com um recurso natural, porque só isso que vai ser feito, há o outro lado também, que num determinado momento é preciso que a colônia se emancipe para pensar formas alternativas de produção, que não havia. Que a colônia não valida, ela taxa, ela inviabiliza. Essa era uma grande discussão. A outra coisa, a administração corrupta de Cunha. Não é esse Cunha, é o Cunha Menezes, né? Que não prestava conta, né? Não prestava conta dos recursos em relação às demandas da população e em relação às taxas. Então era taxa em cima de taxa, para onde vai o dinheiro, quem é que está respondendo por isso, como é que isso é questionado, como é que isso é apresentado. Então não era uma tarefa fácil não. As pessoas não estavam contentes com essa forma de gestão da colônia nesse período. E finalmente a imposição da derrama. A derrama, em resumo, era você ter que dar parte da sua produção para a coroa portuguesa, que equivalia ali 100 arrobas da cota anual do ouro. Então, tipo um pagamento ali que você tinha que fazer para continuar extraindo o teu ouro, para continuar fazendo, independente se os negócios iam bem ou mal. Chega uma hora, você tá louco? Eu não vou nem comer se eu te der isso aqui. Eu não tenho como. Então a pessoa estava trabalhando para pagar a derrama. A pessoa explorava todos os recursos possíveis, não para se desenvolver, mas para pagar a derrama. Chega uma hora que alguém fala, chega, isso aqui não dá. O que vai acontecer? A ideia, eles se reúnem então, Tiradentes sai às ruas. É interessante de falar isso, que o Tiradentes, ele não foi o cara que idealizou. Ele era o motivador das pessoas a comprarem a ideia da república ali. Então ele ia falando com todas as pessoas, ia em barbearia, ia nos bares, ia em bordel e falava com todo mundo que fosse possível para aderir a essa causa e por que ela seria boa e importante para a emancipação política. Então ele falava, ele era trovador, era um sujeito que falava muito bem, ele foi o principal divulgador das ideias da Conjuração Mineira. Então ele falava, tocava modinhas no violão, ele convencia as pessoas e saiu divulgando, saiu pra cá, pra lá. E a ideia é que no dia da derrama, né, todo mundo ia se reunir ali e ia gritar revolução, independência no dia da derrama, que ia estar todo mundo lá pagando, falar hoje chega. Mas acontece um problema. A divulgação, apesar de muito eficiente, apesar de motivadora, ela não surte o resultado esperado nas outras capitanias. E os conjurados de Minas Gerais acabam se vendo sozinhos. O que vai acontecer? Eles vão ser entendidos como algo pequeno, algo que é fácil de ser reprimido. Então eles se viram sozinhos, mas ficaram na deles. Falaram, a gente vai ficar por aqui, vamos... Mas isso daqui é só no Brasil que essas coisas acontecem, parece filme. Eles ficaram ali, continuaram divulgando as suas ideias e quem sabe numa crença de que as coisas iam mudar. É em 89, né, em 1789, que vai haver, então, algo que vai mudar as coisas um pouquinho, né? Que aparece na neblina, é interessantíssima essa história. Uma figura encapuzada e vai procurando o poeta Cláudio e para avisar ele que eles foram descobertos. Foram descobertos que todos os projetos, tudo que estava planejado na Inconfidência Mineira, tudo que estava colocado ali foi descoberto. Foi alguém contou para as autoridades e que eles vão ser perseguidos. Então essa figura encapuzada dizem que ele foi até a casa do poeta, não encontrou, foi em outro lugar, avisou. Aí ele desaparece, nunca mais ninguém sabe quem é. Quem é que foi o sujeito que conta
os projetos, que contou tudo sobre a conjuração. Justamente um dos membros do grupo dos conjurados. A gente costuma brincar que foi o primeiro caso de delação premiada na história do Brasil. Por quê? Porque o Silvério, que é esse aqui, tinha muita dívida com a coroa, mas devia tudo, né? Não estava aguentando. E aí, diante de um perdão de suas dívidas ali, falou, olha, fica tranquilo, o que você sabe, você está perdoado. Ele conta. Ao contar, ele tem, né, as suas dívidas perdoadas, é um sujeito que entrou para a história com um dos maiores traidores, né, da história. O que não falta no Brasil realmente é traidor, né? E quando ele faz essa delação, aí o nosso querido Visconde de Barbacena, que não era conhecido por ser muito diplomático, por assim dizer, vai fazer a devassa. Vai arrebentar com tudo, vai sair atrás de todos eles, né? E vai ser violento, e tem até algumas passagens que são interessantes, porque, por exemplo, o poeta Cláudio Manuel, ele foi encontrado enforcado em casa. Mas há quem diga que ele se matou, ele preferiu se matar antes de ser morto pela coroa, né? Pelo Visconde, e para ele era mais nobre. E tem gente que diz não, que foi morto mesmo e que não foi tão heróico assim. Mas o mais trágico de todos, aquele que ficou marcado pela violência imposta, foi justamente o Tiradentes. Eu falei para vocês que o que pesou sobre ele foi o fato de ele ser o maior divulgador das ideias republicanas. E não necessariamente o cara que estava ali totalmente imerso nisso. Ele divulgava, era uma crença que ele tinha, ele também foi um homem que circulou por diversos outras realidades sociais, então ele tinha essa visão e ele acabava sendo... Foi o que teve aqui, eu acho bem interessante, ele teve um papel muito de assessor ali de comunicação dessas ideias. E que ele queria mesmo e acreditava que aquilo fosse dar certo. Então é muito interessante da gente pensar de por que é que a sua execução foi a mais espetacular, foi a mais arrebentada. O corpo dele todinho foi esquartejado, né? A cabeça posta aqui, partes do corpo ali, e foi anunciado e foi colocado em praça pública. Quando se fazia isso com um escravo, por exemplo, queria se dizer, daqui quem fizer igual a ele, tentar fugir ou me desobedecer, vai morrer, vai ter o mesmo destino, vai ser chibatado, vai sofrer. Quando se fazia isso no contexto político que a gente tem no Brasil já, né, a gente já tem um momento de uma consolidação de uma política que é financeira também, porque ela manda e taxa, enfim. Quando a gente tem isso com Tiradentes, é um recado claríssimo para a população, que é um movimento civil. Ele nasce como uma forma de organização civil, ainda que tenha um representante de determinado grupo, mas é o povo que fala, deu para mim, não aceitamos essa taxação, esse governador é corrupto, a gente quer emancipação política da coroa, a gente quer ter a nossa própria forma de produção. Quando acontece isso, é um recado claro, quando é bem no alto, assim. Por isso que ficou muito associada a ideia dele, e, né, com a própria ideia de Jesus Cristo, aquele homem de cabelos longos, aquela construção que ficou associada a um mártir também. E é interessante a gente pensar que isso daqui foi uma forma mesmo de aviso. Há algumas lendas, né, porque o corpo ficou exposto lá, mas tem diz que quem fala assim, foi um dia só lá, exposto o corpo. Por quê? Porque quando deu um determinado horário, na manhã o corpo não estava mais lá. Dizem que alguém retirou todo o corpo de onde ficou exposto lá, né, a população, e enterrou. Se é verdade ou se não é verdade, é fato de que a história de Tiradentes e dos conjurados permanece. E ela vai fornecer as bases para se pensar num projeto de independência do Brasil. As bases de que as pessoas, os comerciantes e determinados grupos não vão aceitar de forma pacífica
a forma centralizadora da política econômica, cultural, social, autoritária da coroa portuguesa. O fato é que vai fornecer as bases para se pensar num novo projeto de Brasil. Olha que provocação, nas próximas aulas a gente vai ver isso, é aula que não dá para perder, que é uma delícia. Para fechar, eu sempre dou dica de livro para vocês, e sempre que vocês quiserem desmontar aquele chato mal intencionado, aquele sujeito tendencioso que costuma falar um monte de besteira sem ler, sabe o que vocês têm para oferecer em contrapartida para ele? Não ofende ele. Compartilha conhecimento, que é o melhor que você pode fazer, para você e para ele. Uma dica bem legal para quem quer conhecer como é que foi o processo, né? Contra os conjurados da Inconfidência Mineira. Como é que decidiu matar, como é que não decidiu, quem que mandava na ideia, quem escreveu tal coisa, como é que a gente descobriu. Lê aqui, ó. Os autos da devassa da Inconfidência Mineira. São pontos relevantes, como as acusações do crime de traição e as sentenças dos réus. Aqui está escrito, né? Eu peguei esse trechinho aqui no portal da Inconfidência e diz aqui, ó. São descritos com riqueza de detalhes. São. Riqueza de detalhes mesmo. Eu lembro que eu li os autos da devassa, você fica assim, com o olho arregalado, você não acredita no que você está lendo. Tem aqui, ó, no link que eu passei para você, mas se você digitar autos da devassa, é o primeiro que aparece e você já baixa. É muito legal para a gente compreender o momento histórico, as motivações do período e principalmente, hein, gente, a leitura que é feita do que era um crime de traição nessa época, contra a coroa. Lê que é imperdível. Você viu o tanto de livro que eu já te sugeri para você ler? Leia tudo que vai valer a pena. Até a próxima aula.